Osvaldo Lourenço Filho, mais conhecido como Osvaldo. Natural de Fortaleza, ele nasceu no dia 11 de abril de 1987. Osvaldo é um futebolista brasileiro que atua como um atacante no Vitória. No vídeo de hoje, vamos contar a história de vida deste grande atleta. Mas antes, roda a intro! Quando criança, Osvaldo teve a infância bastante humilde. Em um podcast, ele afirmou que o futebol foi um dom na vida dele, pois ele não tinha incentivo nenhum dos pais. Foi realmente dom de Deus, né? Porque na minha família eu não tive influência muito grande, eu não tinha nenhum... Meu pai não jogava bola, às vezes batia pelada no gol, mas eu não tinha uma influência próxima, né? E aos 3, 4 anos minha mãe já identificou que eu tinha um dom, né, para jogar futebol ali com uma meia em casa. Eu enrolava a meia, né, fazia meio que uma bola e ficava jogando na casa, na sala ali, brincando, pegava tampa, começava a chutar. E aos 6, 7 anos minha mãe já não aguentava mais ver eu na minha casa correndo, quebrando as coisas, né? E me levou numa pracinha, ela fazia caminhada logo cedo e daí tinha um senhor que fica os tios jogando baralho, né, nas praças ali. E daí o tio viu ali realmente que eu tinha um dom, que eu tinha um jeito pra futebol. Depois de muito se destacar nas quadras de futsal, Osvaldo resolveu aventurar no campo de futebol. Foi aí que seu primo, que morava em São Paulo, veio passar férias na cidade natal dele, Fortaleza. Percebendo o talento do seu primo, ele resolveu levá-lo para São Paulo, para que ele pudesse passar por algumas peneiras de clubes de lá. Só que as coisas não deram muito certo lá na grande cidade. Por ser tão jovem, Osvaldo não se adaptou à cidade de São Paulo. Sentindo-se frustrado, ele voltou para sua cidade natal, Fortaleza, onde lá se sentia mais à vontade porque tinha sua família mais próxima dele. Já na sua cidade natal, com 16 anos, Osvaldo teve a oportunidade de jogar num time amador de futebol de campo, o Estação Futebol Clube, um time que tinha sociedade com um clube de futsal que Osvaldo jogava. No Estação, Osvaldo pôde mostrar o seu verdadeiro futebol e se destacou bastante por lá, chamando a atenção de um ex-técnico aqui do nosso rival. Guto Ferreira, na época supervisor das categorias de base do Internacional de Porto Alegre, via um grande potencial em Osvaldo, que logo em seguida o levou para fazer um teste no Colorado. Osvaldo fez o teste, passou e pôde assinar o seu primeiro contrato profissional com o clube de futebol. Ele assinou um contrato com o Inter com a duração de 3 meses. Osvaldo assinou esse contrato curto para participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Se ele conseguisse se destacar na competição, ele teria o seu contrato renovado. Mas como sempre na vida de Osvaldo, nada nunca foi tão fácil. Ele viu outro jovem jogador assim como ele se destacar. Alexandre Pato também era das divisões de base do Internacional, e por lá ele já era cotado como uma das principais joias do clube. Por basicamente naquela época jogarem na mesma função, Alexandre Pato ficou com a vaga que seria prometida a Osvaldo, que nem chegou a competir a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Osvaldo mais uma vez se sentiu frustrado por sair da sua cidade natal para tentar sua carreira no futebol e não ter sucesso. Foi aí que mais uma vez ele teve que voltar para sua cidade natal, Fortaleza. Mas mal sabia Osvaldo que as coisas iriam mudar. Voltando para casa, o Fortaleza, um dos maiores clubes da sua região, o convidou para fazer um teste. Osvaldo se destacou tanto por lá que assinou um contrato de duração de 3 anos com o clube. Dessa vez, Osvaldo tinha segurança de que não iria voltar para casa, pois já estava nela. Mas engana-se quem pensa que o início de Osvaldo no Fortaleza foi bom. O seu primeiro ano no Fortaleza foi complicado. Osvaldo ainda não estava adaptado a um clube de uma grande estrutura. Foi aí que no seu segundo ano de contrato, o Fortaleza resolveu emprestá-lo, pois ele tinha uma grande concorrência no ataque do clube. E o River do Piauí estava interessado no futebol dele. Sem ter muitas oportunidades no Fortaleza, Osvaldo não pensou 2 vezes em aceitar a proposta do River do Piauí. Mal sabia ele que por lá ele seria um grande destaque do time, pois no River ele foi campeão estadual e eleito o melhor jogador da competição. Fui eleito o melhor jogador do campeonato, campeão, e daí quando eu voltei o Fortaleza me viu com outros olhos, né? Claro.
Ele falou, não, isso aí vamos dar uma oportunidade para ele. Daí comecei, fui entrando nos jogos, entrando bem, fazendo gols, comecei, né, sentir mais importante, né? Confiança, né, Oswaldo? Confiança. Ao voltar para o Fortaleza, em 2008, Oswaldo pôde mostrar o seu verdadeiro potencial, marcando 10 gols pela Série B e sendo um dos grandes destaques do time. Após se destacar naquele ano, Oswaldo chamou a atenção dos árabes. O Fortaleza, que passava por grandes problemas financeiros naquela época, não pensou duas vezes em vendê-lo para o Al Ahly dos Emirados Árabes. E mais uma vez, o andarilho da bola Oswaldo saiu da sua cidade natal para jogar fora. Só que dessa vez muito mais longe. Ele foi jogar fora do país. E mais uma vez, Oswaldo não se adaptou jogando fora de sua cidade. Chegando lá, a língua, eu não conseguia me comunicar, né? Eu era um cara muito tímido assim, não conseguia conversar muito. E tinha um brasileiro no time. E daí eu não gostava muito de ficar incomodando o cara, né? O cara tinha a família dele e, o cara já tem a família dele pra ficar se preocupando comigo, né? Então... Verdade. E eu fiquei, aí na minha estreia, né, pelo Al Ahly, eu machuquei o pé. Uma dividida com o goleiro, eu machuquei o pé. Fiquei quase 3 meses sem poder treinar, né, sem poder andar. E daí você cria uma expectativa, né? E daí no primeiro jogo você é muito novo, não tem a maturidade. Daí machucado, na época longe da minha esposa, longe da minha família. Então fiquei um pouco assim meio cabisbaixo, né? Mas aí depois que minha esposa foi ficar comigo, aí já começou a melhorar, né? Já começou a animar, ter uma pessoa ali pra conviver comigo. Então, assim, a dificuldade foi mais essa mesmo, a língua e a alimentação também. No Al Ahly, Oswaldo fez 7 jogos e não marcou nenhum gol. Por não se adaptar lá, ele foi emprestado ao Braga de Portugal. Já em Portugal, ele teve mais oportunidades e sequência de jogos. Na temporada de 2011, ele jogou 59 partidas pelo Braga, marcando 8 gols. Mesmo tendo sequência, Oswaldo estava longe de conseguir o seu auge técnico no futebol. E mais uma vez, Oswaldo teve que voltar para casa, em específico a sua cidade natal, mais uma vez Fortaleza. Só que dessa vez para jogar no rival do Fortaleza, o Ceará. Nesse momento, por experiência própria na sua vida, Oswaldo sabia que toda vez que o bicho pegasse fora de casa, ele teria que voltar para casa para ser feliz. E assim foi. No Ceará, a passagem de Oswaldo foi curta, porém, ele foi revelação do Campeonato Brasileiro daquele ano, despertando o interesse de grandes clubes do futebol brasileiro. Foi aí que o Al Ahly mais uma vez o emprestou, só que desta vez para o São Paulo. No São Paulo, mais uma vez, Oswaldo tinha concorrência de grandes atacantes, só que desta vez mais maduro, ele superou todas as adversidades. Ele se transformou no titular do São Paulo e foi o principal garçom de Luiz Fabiano. A dupla botava terror nas defesas adversárias. Até ele brinca comigo todos os dias, né, que quando eu voltar, você vai voltar também, vai dar aqueles cruzamentos pra mim fazer os gols, então a gente fica feliz, é um cara companheiro, um cara que eu gosto. No São Paulo, o Oswaldo estava no auge, e foi lá que ele teve a melhor experiência da sua carreira. Ele foi convocado para a seleção brasileira, e o mais legal dessa história é que ele foi convocado por um técnico que já tinha recusado a sua contratação na época no Palmeiras. Estamos falando de Luiz Felipe Scolari, mais conhecido como Filipão. Filipão, que na época comandava o Verdão, desprezou a contratação do atacante Oswaldo, que por isso foi para o São Paulo. Mal sabia ele que Oswaldo iria se destacar pelo tricolor. Tudo isso porque Lucas Moura se lesionou no campeonato francês. E Filipão se viu obrigado a contratar o melhor ponta-direita do Brasileirão naquela época. Jogando pela seleção contra a Bolívia, Oswaldo abusou das jogadas de efeito. Cumpriu muito bem o seu papel, entrou no segundo tempo e ajudou a seleção a ganhar da Bolívia. Oswaldo voltou para o São Paulo com moral, de jogador de seleção brasileira. Só que, como sempre, nem tudo na vida de Oswaldo são flores. O atacante viu mais uma vez um colega de trabalho tomar o seu espaço no elenco. E digo mais a vocês, um velho conhecido de Oswaldo. Novamente, Alexandre Pato tomou o espaço de Oswaldo no São Paulo, se tornando a estrela do time. Em 2015, Oswaldo, com contrato ainda com o Al Ahly, ele foi contratado por outro clube. O outro Al Ahly, só que de Doha. A transação foi por 1.800.000 euros, cerca de 5,5 milhões de reais, com contrato válido por 3 anos.
Osvaldo já sabia o caminho das pedras. Sabia que jogando fora do país ele não se adaptava bem. Naquele mesmo ano de 2015 ele voltou ao Brasil para jogar pelo Fluminense, onde ficou 2 anos, a temporada de 2015 e a temporada de 2016. Logo após isso, Osvaldo voltou para sua casa, não precisamente para sua cidade natal, mas sim para sua região Nordeste. Ele foi jogar no Sport, onde por lá teve muito destaque. Depois ele voltou ao Fortaleza com um contrato assinado por apenas 3 meses. Osvaldo não pôde renovar o seu vínculo com o Fortaleza, onde lá ele se sentia muito bem jogando, pois ele ainda tinha os seus direitos federativos ligados a outro clube, aonde a multa rescisória era mais de 1 milhão de euros. E o Fortaleza não tinha condições de pagar. Então foi aí que Osvaldo foi se aventurar a jogar na Tailândia, no desconhecido Buriram United, onde por lá fez 16 jogos e 2 gols. Já em 2019, sem vínculo com nenhum clube, Osvaldo pôde voltar ao Fortaleza, onde por lá ele pôde ter a maior sequência dentro de um clube. No Fortaleza, ele ficou 3 temporadas consecutivas, onde em 129 partidas ele marcou 14 gols e deu 16 assistências. No ano passado, em 2022, Osvaldo foi contratado junto ao CSA, onde por lá fez 47 jogos, 3 gols e 4 assistências. Em 2023, Osvaldo chegou ao Vitória, sobre bastante desconfiança dos torcedores e da imprensa. O início de temporada dele aqui no Vitória não foi bom, pois o Vitória foi eliminado do Campeonato Baiano, da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil. Mas foi no Campeonato Brasileiro da Série B que a chave virou e Osvaldo pôde reencontrar o seu grande futebol. Hoje em dia, ele é o maior líder de assistência da competição e do clube. No Leão, ele tem 30 jogos, 5 gols e 7 assistências. Cristiano Osvaldo é como ele é conhecido e chamado pela torcida do Vitória. Sim, o grupo é muito bom, cara. Esses cara merecem o acesso. Eu tô lá no dia a dia, eu sei o quanto os moleques se doam, assim, os caras mais novos, tanto os mais experientes, como se cuida, né? Então, assim, a gente... É fácil chegar assim, a gente merece subir, mas eu tô ali no dia a dia, velho, esses cara merecem, velho. Tem uns caras ali guerreiros que... Você também, pô. Você também merece. Mereço, mas eu... Você é muito humilde, como né? um dos mais velhos, assim, eu falo que tem uns moleques aqui, uns moleques ali que realmente merecem muito esse presente aí. Então é isso, pessoal. Essa foi a história de um grande jogador que joga aqui pelo Clube do Vitória, Osvaldo. Se vocês gostaram deste conteúdo, deixa sua curtida. Deixe nos comentários também se você deseja que eu faça um documentário a respeito de outro jogador. Muito obrigado mais uma vez pela participação de todos. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade não, pô. Tamo junto.